Fala gremista, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um conteúdo aqui no canal, terminando o final de semana que não foi positivo pra gente na rodada do Campeonato Brasileiro, o fiasco diante do Botafogo no Rio de Janeiro, mas a semana já começa com um confronto importante. A partida contra o Palmeiras, terça-feira à noite na Arena. Pode ser a decisão do título. A gente não tem muito a ver com isso, né? Infelizmente não estamos na parte de cima da tabela, mas se o Grêmio ganhar do Palmeiras e o Flamengo ganhar na rodada, o clube carioca será campeão brasileiro. E independente disso, o Grêmio tem que ganhar do Palmeiras, pelos seus motivos, né? Pelos seus objetivos. Por exemplo, um pouquinho antes de gravar esse vídeo, eu estava fazendo uma simulação ali das últimas rodadas do Campeonato Brasileiro e percebi que muito provavelmente o 17º colocado, o último rebaixado, terminará com 43 pontos. É muito provável que tenhamos um rebaixado com 43 pontos, que é justamente a pontuação do Grêmio neste momento. Então o Grêmio precisa fazer pelo menos mais 1 ou 2 pontos. E que seja logo contra o Palmeiras, para não deixar para as últimas 2 rodadas, para não virar desespero o jogo contra o Fluminense, ou pior ainda, a última rodada contra o Sport fora de casa. É claro que os jogos contra Fluminense e Sport, pelo menos em tese, são mais fáceis, principalmente o jogo contra o Sport, mas não interessa. Teoria é teoria. Na prática, às vezes as coisas mudam, a gente sabe como funciona o futebol. Então, ganhar do Palmeiras, até porque precisamos de uma resposta positiva desse time, que teve uma postura péssima diante do Botafogo. Precisamos de uma resposta positiva desse treinador, que colocou uma escalação totalmente covarde, totalmente equivocada. Então, o torcedor merece a vitória diante do Palmeiras e o clube merece por conta da condição ainda perigosa no Campeonato Brasileiro. Muito provavelmente, junto do Sport, cairão Juventude, que perdeu para o São Paulo fora de casa na rodada, o Fortaleza, que não jogou na rodada, jogaria contra o Atlético Mineiro em casa, ganhou do Atlético Mineiro fora, né? Jogaria em casa nessa rodada, mas o Atlético Mineiro estava envolvido na final da Sul-Americana, acabou empatando no tempo normal e perdeu nos pênaltis para o Lanús da Argentina. Aliás, o Biel, né, que jogou no Grêmio, não jogou nada, perdeu gols e perdeu a penalidade depois, né? Caríssimo o Biel. Eu lembro que o Grêmio chegou a sondar a situação do Biel. Eu fui à loucura aqui, né? Pelo amor de Deus, qualquer guri da base é melhor do que o Biel, e o Atlético Mineiro pagou uma Babilônia para tirar o jogador lá do Sporting de Portugal. Bom, dito isso, além do nosso jogo na terça-feira, do tamanho da nossa rivalidade, ficaremos ligados no jogo do Santos. Eu, sinceramente, acho que o nosso rival, infelizmente, não cai mais. Acho que a vitória contra o Ceará deu a tranquilidade que eles precisavam e até uma certa confiança. O Santos vem para cá muito fragilizado, tem um time fraco, meio desorganizado, frágil, tem dificuldade para fazer gols e não terá o Neymar. Então é difícil acreditar que o Santos possa fazer o crime, mas vamos torcer, né? Se o Inter perder em casa para o Santos, bom, aí eles se complicam de novo, porque o Vitória ganhou na rodada, bateu o Sport fora de casa. Se o Santos ganhar, o Santos vai aos mesmos 40 pontos do Inter. E aí a situação fica novamente bem turbulenta ali na parte de baixo da tabela. Bom, vamos lá, que o Grêmio ganhe do Palmeiras, isso é o mais importante. Vamos falar aqui sobre uma boa notícia envolvendo um jogador. Vamos falar aqui sobre um retorno que está realmente muito próximo de ser confirmado. E sobre o Wallace, o volante do Cruzeiro, porque tem uma novidade em relação a isso, você acompanhou nos últimos dias, que surgiu o interesse do Grêmio na contratação desse jogador, principalmente por parte do Filipão, do próprio Mano, que não sabe ainda se fica para a próxima temporada, e teria a ajuda do Paulo Pelaipe, né? Eu não vou chamar a vinheta, mas antes de entrar nesses assuntos de forma detalhada, eu preciso que tu deixe o teu like no vídeo, porque é importantíssimo para esse conteúdo chegar em mais gremistas aqui no YouTube. Também te inscreve no canal, me ajuda a chegar na marca dos 70 mil inscritos. Nós estamos nos aproximando disso, faltando menos de 300 inscritos. Então entra aqui no canal, confere se tu é inscrito, se não for, se inscreva. Também ativa as notificações, assim tu sempre será avisado sobre novas informações do Grêmio. 2 vídeos por dia aqui no canal, um no final da manhã e outro à noite. E claro, vai opinando muito sobre todos os temas aqui nos comentários. Primeiro ponto, trouxe para vocês no vídeo anterior aqui do canal que o Noriega teve uma lesão mais importante. Não sei se dá para classificar como grave, não, diria que não, mas um pouco mais importante.
uma lesão que deve tirar ele do restante da temporada. Isso eu já contei no vídeo anterior. Mas a boa notícia é que ele não teve fratura. Porque se ele tivesse fratura, não era só fora dos últimos 3 jogos da temporada. Seria fora por um tempão. Fica de 4 a 6 meses fora, às vezes até um pouco mais, em caso de fratura. Mas a informação que vem de pessoas próximas ao jogador é que ele não teve uma fratura. O Grêmio ainda não confirmou nada oficialmente, mas deve confirmar ao longo desta segunda-feira. Então deveremos ter pelo menos Noriega no início da próxima temporada. Eu, sinceramente, acho ele um zagueiro espetacular. Acho ele muito bom zagueiro. Tem várias virtudes. É um cara rápido, é um cara que tem bote certeiro, ele desarma bem, de forma limpa, é um cara que tem bom cabeceio, é um cara que tem bom posicionamento, tem boa saída de bola. Gosto muito do Noriega. Acho ele um volante razoável, mas um zagueiro titularíssimo do Grêmio. Mesmo depois do retorno do Balbuena, acho que ele seguirá sendo titular. E é um cara que tem energia dentro de campo, né? Um cara que vibra, que tem personalidade, é sanguíneo. Gosto muito desse tipo de jogador. Acho que ele e o Wagner Leonardo, né, até pela idade de ambos, a gente vai ter uma dupla de zaga aí confiável e qualificada por um tempo bem considerável. Ainda bem, estávamos precisando, né, dessa renovação, tendo aí como alternativas o Balbuena, o Gustavo Martins, o Kahneman que renovou, né, já falei para vocês, eu não teria renovado por 2 anos, né, teria renovado por mais um ano, mas ok. E o Vieri, né, que também é muito bom zagueiro. Bom, tem o Rodrigo ali, mas esse o Grêmio tem que liberar, né? Assim como o Gemerson, né? Esses dois aí o Grêmio precisa liberar o mais rápido possível. O retorno que está muito próximo de ser confirmado é o do William. E essa, obviamente, é mais uma boa notícia, né? Já estava sendo projetado o retorno dele para o jogo contra o Palmeiras, mas a informação é que ele está treinando normalmente. Ele vem num processo, já vinha batendo na bola, treinando, mas não vinha tendo contato com outros jogadores, pois passou a ter. Tá bem o William, tá bem recuperado, obviamente que não está na plenitude física, mas isso muito mais dizendo respeito a ritmo de jogo, porque fisicamente ele já vem trabalhando há algum tempo, já há um período significativo, inclusive. Então ele terá condições de jogar alguns minutos contra o Palmeiras, quase que certo que ele será relacionado para esse jogo, para entrar na segunda etapa. Claro que tudo dependendo das circunstâncias, mas é muito provável que ele entre sim no decorrer do jogo. William, que é muito bom jogador e que vai nos ajudar bastante nesse final de ano e principalmente, óbvio, na próxima temporada. Para fechar, a última informação do vídeo sobre o Wallace. Uma novidade sobre o interesse que surgiu do Grêmio na contratação desse jogador. O negócio é o seguinte, o Felipão, de fato, gosta muito do Wallace. Foi quem lançou o jogador ao profissional. E, de fato, o Mano aprovou a possibilidade. O Grêmio entende que precisa de um primeiro volante com as características do Wallace. Um volante alto, um volante que tenha bola aérea, que tenha imposição física e que tenha qualidade também para sair jogando e ajudar o Arthur nessas funções de abertura do meio. Porém, a informação que chega é que o Grêmio não pretende avançar pelo Wallace. O Grêmio buscou informações mais detalhadas sobre o momento do jogador e entendeu que não é uma boa avançar pelo Wallace. Pelo menos essa é a decisão de momento do Grêmio. Quando eu falo Grêmio, estou falando, obviamente, da nova diretoria, porque é um negócio visando já 2026. Então, os novos dirigentes, todos os pares, né, do presidente novo, recém-eleito, Odorico Roman, entendem que não é uma boa. Eu não sei se o Pelaipe, que é o novo executivo e que ainda não está trabalhando de forma mais efetiva, mas mantém conversas, não sei se ele, daqui a pouco, por conhecer o momento do Wallace, né, tá lá com o Wallace no Cruzeiro, onde disse, ó, melhor não. Talvez isso tenha acontecido, não tenho esse detalhe exato para ser bem sincero com vocês. Mas a decisão é não avançar pelo Wallace. A novidade sobre o Wallace é a decisão de não avançar na tentativa de contratação desse jogador. Surgiu o interesse, uma análise, até mesmo um contato, sim, houve um contato, mas se chegou à conclusão de que não seria o melhor avançar na tentativa da contratação desse atleta. Pelo menos por enquanto. A gente sabe que as coisas mudam no futebol, mas me pareceu realmente que o Grêmio não mudará de ideia em relação ao Wallace. Agora, a ideia de contratar um volante
com essas características, isso permanece. Mas o Grêmio vai buscar outros atletas, outras alternativas para essa função. Acho que o Grêmio acerta em contratar um jogador com essas características para a função. E talvez o Wallace realmente não seja a melhor alternativa, porque já faz muito tempo que ele não joga um bom futebol. Não dá para viver pensando em contratar o jogador lembrando do que ele fez no Grêmio. Tem que saber qual é o momento do jogador e nem tanto o momento, mas os últimos anos do jogador. Porque às vezes ele foi bem no ano retrasado, no ano passado e tá mal esse ano. Até acho, nesse caso, seria um bom cenário para contratar. Pô, o cara jogou bem 2023, 2024. Esse ano só que ele tá mal. E por ele tá mal, o Cruzeiro tá facilitando. Vamos aproveitar. Porque daí é fase do jogador. Agora, se o cara não tá bem agora, não tava bem ano passado, não tava bem em 2023, aí não é fase, né? Aí o cara tá em declínio mesmo e aí é complicado contratar. Então, me parece que essa observação foi feita sobre o Wallace. Eu não vinha acompanhando ele no futebol do exterior, né? Nas passagens dele pelo futebol europeu, não acompanhei de perto, confesso. Mas no Cruzeiro todo mundo sabe que ele não tá bem, né? Então, essa é a condição de momento a respeito desse atleta. Ok? Esse conteúdo tem a força de Crepe do Alemão. O Crepe do Alemão é o melhor do Rio Grande do Sul, de forma disparada. Crepe do Alemão fica em Torres, na mais bela praia gaúcha. Várias opções de crepes doces e salgados. Crepe do Alemão, na Avenida Beira-Mar de Torres. O telefone da teleentrega tá na tela. Deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações. Deixa a tua opinião nos comentários sobre todos os temas. Um grande abraço e até o próximo conteúdo.